Paz do Senhor a todos, uma boa noite para vocês, meus irmãos em Cristo. Nesta noite, diante da presença de Deus, meus queridos e meus amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem de Deus para vocês nesta noite, que é em Mateus 24, versículo 1 a seguir. O sermão profético e a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, ele pediu: dize-nos quando sucede essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede e não vos assusteis. É necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então serais atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhos das nações. Então virá o fim. Amém? Nós sabemos que essa palavra de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. Os discípulos da época, os discípulos de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, eles ficavam preocupados com a estrutura do templo, ficaram maravilhados. Eles ficaram despercebidos. E os discípulos falaram: não vê, mestre, a bela estrutura desse templo. De fato, meus irmãos, o templo naquela época era um templo muito bonito, um templo muito luxuoso. Ele era coberto por pedras preciosas. E os seus discípulos, falando isso para Jesus, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Sabemos que depois que Jesus morre, no ano 70 depois de Cristo, o homem que a qual era imperador, era o futuro imperador romano, o nome dele era Tito. Ele destrói aquela sinagoga dos judeus. Então sabemos que os discípulos nos falam para Jesus, nos mostram os sinais do fim. E Jesus disse: no fim, no princípio de dores, quase chegando no fim, no princípio das dores, haverá fome, haverá pestes, haverá terremotos em vários lugares, reino contra reinos.
nação contra nação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se estrarão. Em Romanos capítulo 8, o versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 4, a parte B, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Aqueles que andam segundo o Espírito, nenhuma condenação há para eles. E sabemos, meus irmãos, que o fim está próximo. Jesus ele veio buscar um povo zeloso, um povo remido, um povo que guarda os mandamentos dele. Mas sabemos que o fim está próximo, meus irmãos. Nós podemos contemplar. A Bíblia fala que nos últimos dias haverá pestes, fomes. Quantas pessoas neste momento ali na África se alimentando com barro e sal para se alimentar. Quantas pessoas, os vírus mortais, nos tempos para cá, quantos tipos de vírus não saiu? E sabemos que é a volta do Senhor. A volta do Senhor está perto. E Jesus disse, Pedro fala que a volta do Senhor, Jesus vai vir como um ladrão de noite. O ladrão não sabe. A pessoa não sabe a hora que o ladrão vai entrar na casa dele. Mas se ele soubesse, ele ficaria preparado. E é nós que somos cristãos, mesmo se nós não temos certeza se o ladrão vai vir hoje, mas nós temos que ficar preparados. Se a Bíblia nos fala vigiar e orais, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. O dia que Jesus voltar nós não sabemos, mas Deus sabe. Ele pode vir daqui 2 anos, daqui 2 minutos, daqui 1 hora, daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Nós não sabemos, mas o único que sabe é Deus. Quantas pessoas no decorrer desses séculos estão padecendo de fome, morrendo de fome. Às vezes nós somos pobres, aquelas pessoas pobres que não têm nada de comer, nós somos pobres, mas nós temos o de comer. E às vezes nós sobejamos e não guardamos o alimento para aquelas pessoas que precisam de alimento. Quantos alimentos que caem na mesa do rico, das pessoas de classe média, dos pobres, e nós não alimentamos essas pessoas. Se nós fossemos alimentar essas pessoas que estão com fome, esses alimentos que sobram da mesa das pessoas daria para sustentar, alimentar a todos e ninguém passaria fome. Mas sabemos que por causa da iniquidade, por causa da corrupção, o Brasil não era para estar desse jeito. Mas são muitos os políticos que são corruptos, que aumentam as coisas. Mas para melhorar isso, meus irmãos, essa crise financeira, não existe outro meio. O único meio para melhorar essa crise financeira vai ser o anticristo. Mas não adianta, se você aceitar o anticristo, você vai perder a sua salvação. E quem tem entendimento, calcule o número do anticristo da besta, ele é 666, é um número do homem. Meus irmãos, vamos vigiar, vamos orar. Eu preciso orar, preciso jejuar também. Vamos guardar os mandamentos do Senhor. Quantas pessoas neste momento se encontram afadigados? Porque aqui está falando que surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. E muitas pessoas que falam aquilo para as pessoas e não cumprem. Mas na verdade não foi Deus que falou. Quando Deus fala, Deus cumpre. E sabemos que o fim está perto.
Deus fala para João: eis que venho sem demora. Darei o seu galardão segundo as tuas obras. Jesus está vindo para buscar um povo zeloso, um povo remido, um povo que sem mácula, um povo que não tem prazer no pecado. Às vezes a pessoa pode até pecar, mas ele não tem prazer no pecado. Porque a palavra de Deus é escrita em João, capítulo 1 João, capítulo 1, se eu não me engano, verso 10 ou 12, não sei. Se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós. Fazemos de nós mentirosos. Nós temos falhas, nós temos erros. Mas nós estamos esforçando para morar na Nova Jerusalém. Sabemos que a Nova Jerusalém é algo que nada neste mundo pode explicar o que tem para nós na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais. Nem o melhor paraíso, nem morrinhos. Nada se compara o que nós vamos viver, vivenciar. O que nós vamos usufruir. Mas para nós usufruirmos da Nova Jerusalém, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Jesus nos fala: no mundo tereis aflições, mas sede bom ânimo, Jesus venceu o mundo. E se você guardar os mandamentos, eu guardar, nós vamos ser salvos, vamos buscar, nós temos que buscar a presença de Deus. E agora, meus irmãos, porque Jesus ele vai vir como um ladrão. O ladrão ele não avisa o dia que ele vai entrar na sua casa. E Jesus vai pegar muitos despercebidos. E vai pegar muitos percebidos também. Muitas pessoas que estão esperando a vinda de Jesus. Jesus ele vai pegar muitas pessoas despercebidas e muitas pessoas que estão atentas, estão guardando os mandamentos do Senhor. Vamos orar para aquele que nos persegue. Porque o maior mandamento que Deus nos deu foi amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós obedecemos o mandamento do Senhor, que está incluído em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vamos guardar os mandamentos de Deus. Tá aí essas palavras no Evangelho de João, capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Tá aí que nós podemos aprender com Jesus Cristo. Em nome de Jesus.